Opa, voltamos. Voltamos para analisar a parábola de Mateus 24, a partir do versículo 45, quando está descrita sobre dois servos. Nós vimos aí no vídeo passado que esses dois servos têm qualidades, esses dois servos eles desempenharam um papel e esses dois servos foram postos em lugares diferentes, com coisas e pessoas diferenciadas. Eu quero que a gente comecemos a meditar nessa palavra com base no versículo 45. E este versículo 45, ele tem duas palavras muito importantes. Veja bem, o verso 45 começa assim: agora nós estamos desenvolvendo o pensamento sobre esta parábola. Agora nós vamos, com a ajuda e a graça de Deus, desenvolver esse texto para nossa edificação. Veja bem, o verso 45, ele começa dizendo assim: quem é, pois? Ele começa fazendo esta pergunta: quem é? E quem é o servo fiel e prudente? Veja que há duas palavras aqui que o texto coloca, que o texto classifica, que o texto refere a este servo. A pergunta: quem é o servo? E essas duas qualificações ao servo. Primeira, fiel, e segunda, prudente. Então, esse primeiro servo, ele tem duas especificidades sobre a sua vida: fidelidade e prudência. Vamos ver no desenrolar dessa parábola essas duas palavras. A gente fez algumas anotações aqui para que a gente não perca a linha de raciocínio. Veja bem, fidelidade no contexto bíblico, nesta parábola específica, está ligado à lealdade constante e à confiabilidade. Então, fidelidade aqui, este servo que está se fazendo uma pergunta: quem é ele? E aí há a classificação fiel. Esta palavra fiel, ela subtende-se a lealdade constante e confiabilidade. Lealdade e confiabilidade. Então este servo não é um qualquer. Este servo não é um incapaz. Esse servo ele tem qualidades. Duas delas, fidelidade e prudência. E a fidelidade remete à lealdade constante e confiabilidade. Então a pergunta é: quem é o servo leal e confiável? E aqui a gente já começa a entrar num terreno melindroso, por assim dizer. Porque lealdade e confiabilidade são, digamos assim, materiais muito importantes na questão, no relacionamento senhor e servo, no relacionamento, digamos assim, patrão e empregado, no relacionamento Deus e o obreiro. Lealdade e confiabilidade é o que remete esta palavra fiel. A gente vai entender, a gente vai dar aprofundar mais essa busca, esse entendimento em relação a essas duas palavras, lealdade e confiabilidade. Primeiro, lealdade e confiabilidade é agir na ausência como se estivesse na presença. O servo fiel é aquele que age na presença, como se estivesse na ausência, ou na ausência, como se estivesse na presença. Essa é a qualificação mais oportuna. O servo fiel é aquele que age principalmente na ausência,
como se estivesse na presença. E aí a gente já precisa fazer uma aplicação em relação a essa palavra, que o diferencial do servo é ele ser leal na ausência, como ele é leal na presença. Porque na presença é fácil, é ótimo, é maravilhoso, é oportuno, é benéfico. Porque na presença o Senhor está vendo, o patrão está vendo, o encarregado está vendo, o superior está vendo. Na presença é óbvio. Mas o interessante é que a palavra fiel remete-nos à lealdade e confiabilidade na ausência. E ser fiel, ser leal e ser confiável na ausência, eis a questão. Eis aí a qualificação do servo. Agir na ausência como se estivesse na presença. O servo fiel não precisa de supervisão constante. Ele cumpre o seu papel porque honra o seu Senhor e a missão que recebeu, independentemente de o mestre estar olhando ou não. Aqui a gente tem dois aspectos, porque quando falamos de servo fiel em relação de homem para homem, às vezes o Senhor não está presente. E cabe ao servo fiel e cabe ao servo leal ele ser fiel, ele ser o que ele é, o que ele seria na presença. Mas e se tratando do servo em relação a Deus, que aparentemente não está presente fisicamente, mas sim espírito, então aí tem um agravante maior, passa para uma esfera maior, porque o servo humano, o patrão humano, o senhor humano, ele não pode estar presente em todo momento, mas o Senhor divino, ele está presente em todo momento. Ele está observando em todo momento. Apesar de não estar fisicamente, ele entende e tem ciência do que acontece nos bastidores. Então aí fica mais complicado ainda, porque diante deste Senhor, que é o Pai, que é Deus, que é o Criador, a gente pode se apresentar de uma forma e ele conhecer os bastidores. A gente pode falar de uma forma, apresentar lealdade de uma forma e ele conhecer os bastidores. Se torna mais complicado, se torna mais melindroso a atuação do servo. Por isso que a nomenclatura do servo fiel, ele é leal e constante e confiável. Existe mais uma outra definição para este servo fiel, que é a integridade com o que foi confiado. O servo precisa ser íntegro naquilo que lhe foi confiado. Aí fora tem um pensamento, eu não sei se é do campo militar, mas existe um pensamento que diz assim: missão dada, missão cumprida. O servo fiel, ele tem também, além de ser aquele que age na ausência como se estivesse na presença, o servo fiel, ele precisa ser íntegro naquilo que lhe foi confiado. O servo fiel precisa agir com integridade. Ele precisa cumprir a missão. O texto grego original usa a palavra pistos, que remete a alguém em quem se pode confiar plenamente. Então, o texto grego para essa palavra é aquele que se pode confiar, aquele ou alguém que se pode confiar plenamente, sem reservas, sem desconfiança. Então pensemos nisso. Este é o servo fiel.